Amém. Satisfação em conversar com vocês hoje. Meu nome é Camundan e eu sou do povo Uapixana. Primeiramente, queria dizer para vocês que a nossa história ela não começa em 1988. Nós, povos indígenas, povos originários, os povos tradicionais, estamos há muito tempo aqui nesse território, aqui nesse continente, em todos os espaços existiam povos originários. Há cerca de algum tempo, houve um grande genocídio dos povos originários. Na América Latina, que não era a América Latina, que outros povos tinham outra denominação de nome, Abya-Yala, que no Brasil Pindorama, e outros nomes que para nós tinham significado. Porque esse significado parte do nosso pertencimento, do local onde nós estamos. Hoje nós temos um tema muito polêmico, na qual querem colocar para nós e para a sociedade que a gente tem direito à terra, ao nosso território, ao nosso espaço, só a partir da Constituição. Então esse tema tem sido debatido, mas ainda não explicado para a sociedade quais são os impactos que isso vai dar, principalmente para os povos tradicionais, os povos indígenas, que já possuem esse território há muito tempo e dividem esse território com outras nações que vieram para esse continente. É importante dizer que esse pensamento não é o nosso. Nós estávamos aqui muito antes de 1500. Isso está provado historicamente. Se formos dizer que quem tem que sair do seu território a partir do marco temporal, tem que ser um marco temporal muito antes. Iríamos fazer um marco temporal antes de 1500. E nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo isso a partir dos nossos direitos. Os povos indígenas estavam aqui há muito tempo. E não é na visão colonizadora que nós temos que ver isso aqui. É dos nossos direitos que nós estamos falando. É do genocídio que existe, que está aí em curso contra os povos originários. O marco temporal, que é esse assunto que nós vamos conversar aqui com vocês, é um tema ruralista. É um tema que tem essa visão ainda do colonialismo. Então a gente tem que analisar de fato quais esses interesses. No mundo todo, estamos vivendo um problema muito sério, que são, na verdade, as mudanças climáticas. Vocês viram a falta a água, principalmente aqui no Cerrado, onde eu moro atualmente. Nós tivemos grandes queimadas na Chapada dos Veadeiros e em outros cantos aqui. Mas também na Amazônia, também na Caatinga, também na Mata Atlântica, também em outros biomas. A falta d'água, a falta de alimento. Então, com toda essa questão da economia aí girando em torno do meio ambiente, nós temos um problema muito sério, né? Que é o genocídio em curso dos povos indígenas. Ou seja, o nome marco temporal. E também a PL 490. A sociedade brasileira, a sociedade do mundo tem que entender o que isso significa, não só para os povos indígenas, mas para todo um sistema, para um ecossistema. É nas comunidades tradicionais que se mantém ainda a mata, os rios. Há uma manutenção natural desses biomas. A maneira, o sistema de que como os povos indígenas eles interagem com esse ecossistema tem que ser estudado. Porque não é só uma questão ambiental,
Não é só uma questão científica que nós vamos debater. Nós estamos debatendo a questão do nosso futuro. Nós estamos debatendo uma questão de qual o impacto que vai causar não só para os povos indígenas, mas para todas as pessoas. E no meio desse curso está nosso futuro. E a gente precisa entender o que é isso. Então nós não estamos aqui a partir de 88. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa ancestralidade nos remete para um pensamento, um entendimento desse universo. A nossa cosmovisão é uma cosmovisão que vai para além. É o nosso futuro que está em jogo. Esse mundo que nós conhecemos, ele já entrou em colapso, ele já entrou em extinção. Vocês entendem o que é isso? Vocês entendem o que é não deixar futuro nenhum para nossas crianças, para os seus filhos? O que é que nós vamos deixar para as nossas gerações futuras? Então, o que nós podemos ver nesse momento? A destruição dos nossos rios, com a chegada das invasões dos nossos territórios. Né? Hoje nós temos no nosso território invasões de garimpeiros, madeireiros, grileiros. E uma coisa muito ruim é a nossa problemática que temos com esse pensamento colonialista, esse pensamento destruidor, esse pensamento que ele não só ele invade, mas ele destrói, ambicioso. Esse pensamento da agroindústria, do agronegócio, ele já não serve para esse meio ambiente. Então ele não serve também para nós. Nós temos que debater muito mais sobre isso. Quais os sistemas que nós queremos? A destruição desse planeta ou a manutenção dele? Então é preciso pensar nessa regeneração. E tudo isso não está separado, porque o agronegócio está dizendo, se o marco temporal não for aprovado, ele vai acabar. Que acabe, que seja exterminado esse pensamento devastador, destruidor, que acabe esse agronegócio e comece um novo tempo das agroflorestas, da agroecologia, da manutenção do planeta, da regeneração das nossas mananciais, da regeneração do planeta. Então nós estamos falando de vida. E nesse momento nós estamos passando por isso. O nome se chama Marco Temporal, está no Supremo, foi pedido de vista pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes e vai ser debatido novamente. Mas é preciso que a sociedade entenda, é preciso que os ministros entendam que eles serão ocupados também. Se passar esse marco temporal, se passar essa PL 490. Os povos indígenas estão gritando isso há muito tempo. Nós tivemos aproximadamente 6.000, 7.000 indígenas em Brasília, aqui gritando pela sua vida, pelos seus territórios, pelo futuro das suas gerações. Então é necessário que a gente comece a pesquisar, a entender o que é. E todo esse debate, ele está em torno de uma só questão. Grana. É os ruralistas que querem destruir o nosso território, colocar arrendamento, colocar gado, que muitos problemas hoje em dia é por conta do gado, que devasta o território, que degradam o meio ambiente ali. Não precisa destruir o cerrado, a Amazônia, para poder criar gado. Nós temos maneiras sustentáveis de fazer isso, de criar animais sem destruir. Mas é muito mais prático destruir do que melhorar, né? Não é isso? Também queria falar um pouquinho agora sobre a PL 490, né? O que significa para nós também.
esse projeto de lei que passou, né, aí no Congresso, na Comissão de Justiça, né, e que está em andamento, né. O que isso significa para nós, né? Praticamente o nosso território está invadido, né? Já existe uma invasão. Não estão cumprindo o direito da Constituição. Mas essa PEC ela é inconstitucional. Por quê? Porque ela não prevê para nós a consulta da Convenção 169, a consulta livre, prévia e informada. Né? Se querer colocar uma hidrelétrica, querer fazer garimpagem, querer fazer arrendamento, o que isso significa? Muitos povos indígenas ainda não entendem os impactos, a degradação do meio ambiente que pode acontecer. Muitos já conhecem e até usam às vezes da sua maneira que é, para mim, equivocada, que a maneira convencional dessa agricultura que a gente vê aí, ela é impactante, ela consome muita água, ela destrói muito território, destrói mananciais, polui os rios. Então, a gente tem que começar a ver maneiras sustentáveis. Os povos indígenas já mantêm essa cultura sustentável. Já existe no nosso território isso aí. Há muito tempo já existe a maneira de lidar com o meio ambiente sem prejudicar. Então, isso para nós é importante que não seja votado, que não vai para frente. É por isso que é importante a decisão do Supremo, porque a decisão do Supremo vai afastar essa PL 490 ali, que é a PL da morte para nós. Né? Então, a gente precisa de resistência, a gente precisa de resiliência, a gente precisa entender que os povos indígenas, eles não são contra a sociedade. Pelo contrário, os seus territórios mantidos, os seus territórios intactos, ou então manejados de maneira sustentável, ajuda esse meio ambiente, ajuda a conservar, a preservar e ensinar como é que se produz. Em muitos territórios indígenas, na nossa área, a gente não precisa derrubar mato para poder plantar. E o agronegócio é isso, precisa de um território imenso, devastar territórios imensos, destruindo biomas, no caso aqui no Planalto Central, aqui no Centro-Oeste, né? Onde as caixas d'água do Brasil, né? Está havendo uma destruição em massa, queimadas, né? Queimadas que estão prejudicando ali, né? E tudo isso corrobora para a destruição desse ecossistema, né? Desses ecossistemas. Então, os povos indígenas, eles contribuem para a manutenção da vida. Então, nós não somos, de maneira nenhuma, contra a sociedade, nem contra plantar nada, não. Somos a favor da sustentabilidade. O que a sociedade tem que começar a aprender é que não existe outro planeta, não existe outra vida, não existe a outra maneira de fazer que não seja essa regeneração agora, imediata. É preciso plantar árvore, é preciso salvar os rios, é preciso que a gente tenha na mente esse sentimento de pertencimento a esse planeta, a essa terra, a esse território. E os povos indígenas têm muito que colaborar pela sua maneira de manejar o território, maneira de conviver pacificamente com o meio ambiente. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Me coloco à disposição também aqui, quem quiser conversar, me seguir, né? Camudan, @Camudan, no Instagram. E estou à disposição, né, daqueles que querem conversar comigo. Fica aí o nosso contato e até a próxima. Caimim Manauano.